Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa aula de matemática. Essa é a nossa quarta aula, né? Nós começamos desde a primeira semana. Tivemos 2 aulas na primeira semana, uma aula na semana passada e essa é a quarta. Então, espero que vocês estejam gostando, espero que esteja ajudando em alguma coisa. Como o professor Vitor falou, a matemática ela acaba sendo um ponto importante, né? Dentro do Enem, ela é uma área sozinha, né? Ciências da natureza, ciências humanas, linguagem e matemática. Então, a gente está tentando aí colaborar com a formação de vocês de alguma maneira, tentar ajudar nesse momento, né? Aproveitando esse tempo que a gente está afastado da instituição. Dando continuidade ao que eu venho fazendo desde as primeiras aulas, eu estou trabalhando aulas de exercícios. Então, eu trabalho com vocês exercícios que, enquanto eu vou resolvendo, eu vou retomando alguns conteúdos junto com esses exercícios, né? Que exercícios são esses? São exercícios retirados de Enems de anos anteriores. Então, eu vou buscando em um banco de dados do INEP questões que já foram cobradas no Enem, e nós vamos trabalhando em cima dessas questões, porque o Enem tem se mostrado, ele não costuma sair muito do padrão. O padrão dele ele tem mantido esse padrão ao longo dos anos. E, salvo uma outra exceção, algumas questões às vezes meio perdidas, mas ele tem seguido um padrão e um tipo de questão e alguns conteúdos. E são esses conteúdos que a gente tem trabalhado aqui durante essas semanas. Por 2 vezes eu tive problema na aula, essa questão da instabilidade da internet, e algumas questões ficaram para trás. Então, se vocês repararam bem, quem entrou lá no Google Classroom, eu coloquei a lista das questões ontem, 3 questões já estavam nas listas das aulas anteriores, mas eu não tinha resolvido por esses problemas técnicos que a gente teve, né? Na aula do dia 24, eu fiquei um tempo desconectado e aí não deu tempo de fazer todas, e na aula do dia 30, a internet caiu no meio da resolução da questão, que era a maior que tinha, que era a última, e aí eu não sei até onde vocês acompanharam o que vocês perderam, então eu vou refazer essa questão, que era até uma questão difícil, então não dava nem para a gente parar na metade e continuar, porque era uma questão complicada. Então, as 3 primeiras questões são retomadas, né, coisas que ficaram em aberto, e as 3 últimas são questões novas, né, que eu coloquei. Mas hoje eu balancei, tem umas questões mais simples, só acho que a terceira questão é a questão mais difícil mesmo, que é a que eu comecei semana passada e que, infelizmente, não consegui terminar. Sem mais delongas, né? Agradeço a presença de todos que estão aí assistindo, o pessoal que está no YouTube também. Obrigado por estarem acompanhando aí conosco, valorizando o nosso trabalho, nosso projeto. Ele é construído com a ajuda de todos, especialmente para vocês, para que vocês possam aproveitar. Então, vamos lá. O esquema da aula, a gente segue o esquema das aulas anteriores. Quem ainda não estava, eu vou ler a questão, vou fazer a resolução. Se durante a resolução você se perder, sentiu que não está conseguindo entender, que precisa que eu retome alguma coisa, dá um toque no chat e aí a Carol vai me avisar e eu dou uma retomada. Independente disso, ao final de cada questão que eu resolvo, eu abro uns minutinhos para que vocês possam fazer perguntas. Caso alguém tenha pergunta, aí a gente responde. Se não, seguimos adiante. Tranquilo? Eu vou desligar a câmera agora e vou ir para a apresentação. Então, a partir de agora, eu não consigo mais ver o chat. Qualquer coisa, vocês avisem a Carol, por favor, e aí ela me dá um toque. Boa aula para todo mundo e vamos lá. Eu observei agora, né, a gente fez um pequeno teste, nós vimos que está dando um delay, né, no slide também, mas a gente vai tentar seguir dessa mesma maneira. Para aqueles que entraram no Google Classroom e conseguiram baixar a lista, então eu estou fazendo a lista de exercícios na ordem do que está lá, vocês podem acompanhar as perguntas por ali, e aí a resolução vai aparecendo aqui, eu vou fazendo aos poucos. Então, a primeira questão que nós temos lá é uma questão referente ao Enem de 2014. Vou ler para vocês a questão. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter pontos de sustentação.
Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga será distribuído igualmente entre os outros dois pontos de sustentação. No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três pontos de sustentação serão, respectivamente, e aí vem as 5 alternativas. Então, é uma questão onde ele fala sobre uma ponte que vai ser construída e a carga máxima que essa ponte vai suportar, né? Quanto que pode estar em cima da ponte que ela vai aguentar antes de cair. A carga máxima é de 12 toneladas, sendo que nos pontos de sustentação, né, os pontos que seguram a ponte, ela tem 3 pontos que seguram, 60% da carga, do peso, vai ser segurado pelo ponto de sustentação central, e o restante dividido pelos outros 2 pontos. Então, a questão é a gente descobrir quantas toneladas vai ter em cada um dos pontos da ponte. Vamos lá, então, partir para a resolução. Bom. Deixa eu ver aqui, também travou o meu. Então, ainda não é resolução, só um comentário, né? É uma questão simples envolvendo porcentagens e aritmética, que são assuntos trabalhados durante o ensino fundamental. Então, eu já falei em momentos anteriores, o Enem cobra muito conteúdo do ensino fundamental. Então, são conteúdos que ele supõe, né? O INEP supõe que os alunos, ao terminar o ensino médio, já tenham esses conteúdos, já saibam esses conteúdos muito claramente. Então, são coisas que nem apareceriam, por exemplo, na lista de conteúdos a estudar, porque eles são assuntos do ensino fundamental. Então, eles acreditam que todo mundo já tem que saber. Então, é um problema onde a gente tem que trabalhar bastante leitura, pessoal. Segundo problema, a carga máxima suportada pela ponte é de 12 toneladas. Assim, o ponto de sustentação central receberá 60% dessa carga, sendo necessário calcular esse percentual. O cálculo de porcentagem é uma coisa muito comum, recorrente dentro de matemática. Então, é um conceito que vocês precisam ter bem na mente de vocês, bem lembrado. E aí ele está falando em 60%. Vale lembrar, o que é 60%? 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, quando você escreve na forma de fração, ou se você escreve na forma de número decimal, ele é a mesma coisa que 0,6. Então, no momento em que você vai trabalhar com porcentagem, você pode trabalhar a porcentagem na forma de número decimal, 0,6, na forma de fração, 60 sobre 100, ou mesmo o 60% tradicional. E aí o que ele diz, né? 60% da carga máxima da ponte vai ficar no suporte central ali, na sustentação central. Então é 60% de quanto? 60% das 12 toneladas que foi o peso máximo, a capacidade que essa máxima que essa ponte tem. Então, 60% de 12, nós já falamos em momentos anteriores, você pode transformar em número decimal, 0,6, vezes 12, né? Então, seria 60% equivale a 0,6, esse D que aparece aqui, ele se transforma em multiplicação, 0,6 vezes 12. Então, o suporte central, a sustentação central dessa ponte, ela é capaz de suportar 7,2 toneladas. Então, vale lembrar, né? Quando você vai calcular a porcentagem, cada pessoa costuma ter o seu próprio método para calcular a porcentagem. Então, esse método que eu estou mostrando aqui é uma das opções. Uma das opções de você calcular a porcentagem é transforma a porcentagem em número decimal, multiplica esse número decimal pelo valor que você quer calcular a porcentagem. Essa é uma das formas. E outra maneira a gente pode calcular a porcentagem. Tradicionalmente, a gente também pode calcular a porcentagem pegando a taxa percentual, multiplicando pelo número. Então, no caso, a nossa taxa era 60%. Pega 60, multiplica por 12, são as toneladas, e o resultado encontrado divide por 100. Por ser uma porcentagem, sempre tem essa divisão por 100. Dá o mesmo resultado do que o que eu fiz ali com 0,6. A conta só está sendo feita numa ordem diferente.
Mas todo cálculo de porcentagem ele pode ser feito dessa maneira. Você pode transformar em número decimal, ou então você pode trabalhar na forma percentual. Multiplica pelo número, pela taxa percentual e divide por 100. Isso pode ser feito sempre. A gente pode descobrir agora quanto que vai ficar para os outros pilares porque de sustentação. Já que o pilar central vai ficar com 7,2, das 12 toneladas que tinha, a gente tira 7,2 e vai restar 4,8 toneladas para ser dividido entre os outros dois pilares. E está escrito aí na questão que esses outros dois pilares vão ser divididos por igual. Então a gente vai ter 12 menos 7,2, que dá 4,8, e esse resultado dividido por 2, 4,8 dividido por 2 é igual a 2,4 toneladas. Então, a nossa ponte, o peso vai estar distribuído 2,4 no suporte da extremidade, 4,8 no central, 7,2 no central e 2,4 na outra extremidade. E isso vai dar para a gente a alternativa C. Então, se vocês olharem lá, na alternativa C vai ter... ele colocou a resposta nessa ordem. O suporte da extremidade, o suporte central e o suporte da extremidade. Então, a resposta correta seria a alternativa C. Essa questão ela é considerada uma questão mais simples, entendeu? Por conta de trabalhar só com essa coisa da porcentagem e da divisão. Apesar de ser uma questão simples, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado na hora de resolver. E aí vale sempre aquela dica que eu estou dando desde o início, desde a primeira aula. Caso você não tem muita afinidade com matemática, não gosta muito, assim, não é muito chegado, tudo bem, mas a matemática vai estar lá, você vai ter que enfrentá-la de alguma maneira. Então, qual a sugestão? Dê uma olhada na prova de forma geral, tente olhar mais rapidamente todas as questões, não deixe de olhar nenhuma questão, porque o Enem sempre traz questão de nível mais fácil. E essa você consegue responder e garantir sua pontuação mais rapidamente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa questão? A próxima questão, pessoal, essa questão do Enem do ano passado, Enem 2019. Eu gostei dessa questão porque ela foi bem inesperada. Eu me lembro que eu conversei com os alunos no dia seguinte do Enem e eles estavam todos bem surpresos por conta dessa questão. Porque também não é uma questão difícil, né? É justamente isso. Muitas vezes, ontem eu conversava com um colega e ele me disse que ele não sabe para que tem a prova de matemática no Enem. Que é tudo muito difícil, muito impossível, não dá para fazer nada, tudo é muito complicado, ele não entende nada. E aí, justamente, esse é o pensamento coletivo das pessoas, né? Aí uma outra colega virou e falou assim, por isso que a gente chuta tudo. A gente faz as outras e chuta toda a matemática. Eu acho que não tem essa necessidade. Se você der uma olhada na prova inteira, toda a prova de matemática tem questões de nível mais fácil, questões medianas e questões difíceis. É só você ficar atento para verificar na hora de resolver. Enem 2019. Um asteroide batizado de 2013 TV135 passou aproximadamente 6,7 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Esse artigo aí, esse textinho está disponível na Folha, foi publicado em 2013. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra, corresponde a... E aí vem as alternativas, né? São 5 alternativas que vão aparecendo aí. Sobre essa questão, o comentário, né? Ela não é uma questão difícil também, ela é considerada uma questão simples. Ela trabalha com o quê? Com o que nós chamamos em matemática, o que nós chamamos em ciências de notação científica. Então, a notação científica ela é uma ferramenta matemática utilizada principalmente nas ciências da natureza. E elas utilizam os mais diversos cálculos, elas são utilizadas nos mais diversos cálculos. Vocês devem ter visto notação científica provavelmente em aulas de física, aulas de química, eventualmente aulas de biologia também pode aparecer. Mas física e química costuma aparecer bastante. Para que serve a notação científica?
Notação científica serve para a gente simplificar a escrita de um número. Se o número é muito grande, tem muitos algarismos, ou se ele é muito pequeno também. Bastante algarismos decimais nesse caso. E é muito difícil da gente trabalhar com um número muito quebrado, muito pequeno, com muita vírgula, muita casa depois da vírgula, e é muito difícil trabalhar com um número muito grande. Então, a ideia foi criar a notação científica para facilitar nossa vida nesse sentido. E aí essa questão está explorando isso, explorando a notação científica e explorando também o nosso próprio sistema de numeração, né? Pensando nas classes e ordens que formam o nosso sistema de numeração. E aí vale lembrar, toda vez que a gente vai escrever notação científica, nós vamos trabalhar com as potências de 10. Então, a notação científica é uma forma de escrever números usando potências de 10, que é o 10 elevado a alguma coisa. Esse 10 elevado vai estar representando a quantidade de zeros ou a quantidade de casas depois da vírgula que o número apresenta. Então, a gente sempre utiliza na intenção de reduzir o tamanho do número, né, o jeito de escrever o número. E aí é importante lembrar, na notação científica vai aparecer para a gente dois tipos de expoente. O expoente pode ser positivo e o expoente pode ser negativo. Quando que o expoente é positivo? Quando o número é muito grande. Exemplo, a distância aí do asteroide ao planeta Terra. Então, é um número muito grande, o expoente vai ser positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente vai ser negativo. Então, você vai, por exemplo, medir o tamanho de uma célula, você vai trabalhar distâncias entre micro-organismos, aí a notação científica que vai ser utilizada é uma com expoente negativo. Em química, quando a gente vai falar, trabalhar com a questão de mols, número de Avogadro, são coisas que trabalham com notação científica. Muitas vezes, algumas dessas informações apresentam aí a notação científica com número com expoente negativo, porque representa um número muito pequeno. Acredito que o slide já tenha chegado, né? Eu falei resumidamente tudo que está aí, e aí a gente vai começar a pensar agora na própria questão, né? O que o problema está pedindo da gente. Então, ele dá um número, que é a distância do asteroide até o planeta Terra. Essa distância ele coloca aí no enunciado da questão como sendo 6,7 vezes 10 elevado a sexta. E aí ele quer saber, este 7 que aparece aí, qual é a posição dele dentro do número. Se ele é uma unidade, se ele é uma dezena, se ele é uma centena, porque todos os itens lá, vocês vão olhar as alternativas, elas falam em unidade, dezena, centena, e vão falando as classes e a ordem que esses números estão. Isso daí está relacionado com a questão do nosso sistema de numeração. É a forma como os nossos números são organizados. Então, para responder essa questão, é necessário a gente tirar um número da notação científica, primeiro, para a gente ver exatamente qual que é a posição do 7 dentro desse número, quando ele é escrito completo. E aí, como que a gente tira o número da notação científica? Bom, quando a notação científica apresenta expoente positivo, como é esse caso aí, 6,7 elevado a 10 a sexta, significa que você vai ter que pegar essa vírgula que está ao lado do 6 e você deve deslocar essa vírgula, né? A vírgula será deslocada daqui para o lado direito. E aí eu estou tentando riscar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Esta vírgula que está aparecendo ao lado do 6, ela vai ser deslocada. Deslocada para onde? Deslocada para a direita do número 6, né, onde ela está. Quantas casas, né, o quanto que eu vou deslocar essa vírgula? A quantidade de casas que a vírgula deve ser deslocada é igual ao número que aparece no expoente. Então, nesse caso, 10 elevado a sexta. Então, a vírgula deve ser deslocada 6 casas para a direita. O que vai acontecer? No momento que a gente anda uma casa, né, desloca um número, quando eu digo deslocar casas, só para esclarecer, é a quantidade de algarismos que eu tenho que pular, a quantidade de números que eu tenho que pular para a direita.
Então, como é 10 elevado a 6, eu tenho que pular 6 números para a direita, 6 casas. Só que não tem 6 números, né? Depois do 6 só aparece o 7. Você vai andar uma casa, vai dar 67, só que você tem que andar o restante das casas, né? No caso, aí você teria que andar mais 5 números. Quando você tem esses espaços, não tem mais algarismo, não tem mais número, você vai completar esse número com zero. Vai acrescentar zeros, que é o que a gente chama em matemática, né? Preencher as casas vazias com zero. Então você vai andar uma casa para a direita, que vai ser o 7, e ainda faltam 5 casas para você andar, porque no total você tinha que andar 6. Então você vai acrescentar 5 zeros no final desse número, que são os zeros que estão aparecendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter 5 zeros, o 6 e o 7. Então observem que esse número, 6,7 vezes 10 à sexta, equivale, na notação normal, a esse aqui, 6,700,000. Aí ele quer saber qual é a posição do 7. Quem é o 7 no jogo do bicho? Quem é o 7 nesse número aí? Vale lembrar, nosso sistema de numeração, isso daí vocês estudaram lá na educação básica, lá no ensino fundamental, quando vocês começam a aprender a ler, começam a aprender a fazer continha, então vocês têm lá a professora da educação infantil do ensino fundamental 1, e ela começa a ensinar vocês a organizar os números dentro da nosso sistema de numeração. Então, os números eles seguem duas organizações, eles são organizados em ordem. O que é ordem? Ordem é unidade, dezena e centena. Então, são as posições que o número vai ter, que o algarismo vai ter dentro do número. Então, primeiro a gente aprende as ordens, unidade, dezena e centena, lembrando que as ordens são sempre contadas da esquerda, da direita para a esquerda. Nossa, o que eu escrevi aqui? Da esquerda para a direita. Escrevi ao contrário. A unidade é a primeira, o último número, né? É a unidade. Aí você passa para o lado esquerdo, você vai ter a dezena. Passa para o lado esquerdo, você vai ter a centena. E eu escrevi ao contrário, mas tudo bem. Lembrem-se disso, não, depois eu arrumo o slide. Eu escrevi ao contrário. Depois, essas ordens, elas são organizadas em classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Uma classe é formada por 3 ordens. Então, o que acontece? A gente tem primeira classe, são os primeiros 3 números aqui da direita para a esquerda. Unidade, dezena e centena. Chegou na centena, acabou a primeira classe. Vem a segunda classe, que é conhecida como a classe do milhar. Aí vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que são quando os números atingem um valor 1000, né? 1000, 10.000, 100.000. Mais 3 ordens, passa para a terceira classe. A terceira classe é conhecida em matemática como a classe do milhão. Então, você tem a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim, sucessivamente. Depois tem a classe do bilhão, depois tem a classe do trilhão, e por aí vai. E é por isso que a gente lê o número, né? Então, por exemplo, esse número aqui, o 6, está na unidade de milhão. Então, significa o quê? 6.700.000 quilômetros. Então, o 7 está na casa da centena de milhar. Então, ele é 700.000. O 6 está na casa da unidade de milhão. Então, ele é 6 milhões. E é dessa maneira que a gente organiza os nossos números, né? O nosso sistema de numeração, ele é chamado de sistema de numeração posicional. Por que ele recebe esse nome? Porque cada número tem o seu valor atribuído pela posição que ele ocupa dentro, né, da escrita do número. Então, como o 6 está aparecendo na unidade de milhão, então esse 6 aí vale 6 milhões. Como o 7 ele está ocupando aí a terceira ordem na segunda classe, então ele está na classe da milhar, o 7 está na casa da milhar, e ocupando a terceira ordem ele é uma centena, né? Unidade, dezena, centena. Então esse 7 é uma centena de milhar.
porque ele é 700 mil. Então, o valor que o número tem vai depender da posição que ele ocupa dentro da escrita dele. E é por isso que o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração posicional. Cada algarismo tem o valor da posição que ele ocupa. Sendo assim, a pergunta é: qual a posição que o 7 ocupa dentro desse número? Então, o 7 é uma centena de milhar. Então, ele vale 700 mil. E isso equivale à alternativa D da nossa questão. Então, olhando lá nas alternativas, nossa questão, resposta correta, alternativa D. Só para finalizar, essa questão do nosso sistema de numeração é uma coisa que a gente aprende muito quando é criança e depois a gente nem para pensar. Mas todos os números são organizados dessa maneira. Cada algarismo dentro de um número, ele tem um valor específico. E esse valor está relacionado diretamente com a posição que ele ocupa. Então, por isso que a gente tem esses nomes nessas ordens: centena, dezena, unidade. Então, a gente sempre vai ter três ordens: unidade, dezena e centena. São sempre essas três ordens. E as classes são infinitas, na verdade. A gente tem a primeira classe, que é unidade, dezena e centena só, simples. Segunda classe, que é a classe da milhar, que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí temos a terceira classe, a classe do milhão, e por aí vai, bilhão, trilhão, quadrilhão, porque os números são infinitos, podem ter qualquer tamanho. Então, as classes são infinitas, as ordens são três. As classes são infinitas. As ordens que realmente só existem três ordens, mas as classes são infinitas, porque o tamanho do número é infinito. Okay. Acho que respondeu o Ezequiel, então. Bom, essa é a questão que eu comecei a resolver na passada, e aí, infelizmente, o meu sinal de internet caiu mesmo, e aí acabou que eu nem sei até onde as pessoas que estavam assistindo conseguiram acompanhar. E por isso eu vou retomar essa questão do início. Ela é uma questão mais difícil, tá, pessoal? Ela tem um grau de dificuldade maior, e por isso vou tentar resolver ela com calma, para todo mundo acompanhar. Acho que dessas questões que eu propus hoje, essa é a mais complicadinha. As duas primeiras vocês viram mais simplesinhas, as três últimas não são tão complicadas, não. Essa daqui acho que é a mais. Enem de 2013, em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra do Césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. Esse acidente é real, vocês podem depois procurar na internet informações sobre ele. Foi um acidente muito grave que aconteceu em Goiânia, o acidente mais grave do Brasil todo, relacionado com radioatividade. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do Césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão m de T igual a vezes 2,7 elevado a kT, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para logaritmo de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de Césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? E aí vem as 5 alternativas com as respostas. Como eu falei, esse foi um acidente muito grave que aconteceu no Brasil. Eu era até criança, eu me lembro de ver as coisas na televisão, do pessoal falar. Até hoje, a região onde aconteceu esse acidente em Goiânia é um lugar isolado. Eles tiveram que tomar algumas medidas sérias para conseguir conter a contaminação. Então, quem tiver interesse... E radioatividade é um assunto que interessa não só a matemática, como também a química, né? Mostrando aí um caráter interdisciplinar do Enem. Como sempre, eles gostam de priorizar, colocar questões de caráter interdisciplinar. Essa questão ela envolve função exponencial, né? 2,7 elevado a k vezes t, isso a gente chama de um elemento exponencial.
Por que que ele é uma exponencial? Porque tem letras, né? Tem incógnita, variável, tem variável no expoente. Então, quando a variável, né, a letra está no expoente, a gente diz que é uma exponencial. E aí, para resolver, além das propriedades da equação exponencial, a gente vai utilizar o logaritmo. Por que que eu vou usar logaritmo? Por dois motivos. Primeiro, porque está no enunciado da questão. O Enem não dá informação que você não vai precisar usar. Então, se ele deu uma informação, essa informação vai ser utilizada, ela é importante. E lá na pergunta ele fala do logaritmo de 2, na base 10. Então, se ele está falando de logaritmo, eu vou ter que usar logaritmo em algum lugar aqui. Esse logaritmo vai entrar no meu cálculo. E onde que o logaritmo vai entrar? Justamente no momento que a gente for resolver o problema do expoente. Como a letra está colocada dentro do expoente, a gente não consegue resolver direto essa questão, porque letra em cima de expoente é meio complicado, não dá para resolver direto. O logaritmo que vai ajudar a gente nesse caso. E aí, para isso, eu trouxe aqui, a gente vai dar uma revisada rápida em algumas ideias de logaritmo e algumas propriedades do logaritmo. Como é uma resolução grande, eu tive que dividir em partes aqui. Então, qualquer coisa, vocês peçam socorro, gritem por socorro, que aí eu paro, volto o que eu estou falando, porque não dá para resolver de uma vez só, você tem que ir resolvendo por pedaços essa questão. E a outro conceito importante que aparece aí é o conceito de meia-vida, que na verdade não é um conceito de matemática, é um conceito de química. Meia-vida é o tempo que o elemento químico demora para que o elemento radioativo demora para que a quantidade desse elemento caia pela metade. Então, quando ele fala que o Césio 137 tem uma meia-vida de 30 anos, quer dizer que a cada 30 anos a quantidade de Césio vai reduzir pela metade. Se você tinha, vamos supor, 1 quilo de Césio, depois de 30 anos, você vai ter meio quilo de Césio, que é a metade de 1. Se você tinha 20 quilos, depois de 30 anos você vai ter 10 quilos. E depois de mais 30 anos você vai ter 5 quilos. E depois de mais 30 anos você vai ter 2,5 kg. Então, a cada 30 anos, o valor cai pela metade. E essa informação é importante na resolução. Então, a partir dessa informação e da ideia da equação, né, da função que aparece lá na pergunta, a gente vai começar a resolver esse problema. Ele diz aí que a meia-vida do César é 30 anos. Então, o que eu vou fazer? Lá na fórmula está aparecendo a letra T, né? M de T igual a A vezes 2,7 K vezes T. Esse T é o tempo em anos. Então, como eu disse que a meia-vida do Césio é 30 anos, eu vou pegar a fórmula e vou substituir, no lugar do T que aparece na fórmula, eu vou colocar o número 30, que é o valor da meia-vida. E aí vocês vão observar no slide que ficou, fazendo a substituição, vai ficar M de 30, coloco o 30 aqui onde tinha o T, A vezes 2,7, K vezes 30, aqui era o outro lugar onde tinha o T. E aí, K vezes 30, eu vou escrever como 30K. Esse 30 que eu coloquei aqui é só para dizer que eu estou substituindo T por 30, ele não entra na conta, esse primeiro aqui. Só o que vem depois. Seguindo o conceito de meia-vida, após 30 anos, a massa inicial, que é esse A aí é a quantidade de Césio que tinha no começo de tudo. Então, a massa inicial cairá pela metade, ou seja, passaremos a ter massa igual a A sobre 2. Então, vamos lá. A meia-vida diz que demora 30 anos para chegar na metade. Se a minha massa inicial era A, o que tinha na fórmula, depois de 30 anos eu vou passar a ter A dividido por 2, porque é a metade. Então, como a meia-vida vai levar o elemento para a metade, então A dividido por 2. Dessa forma, a fórmula encontrada deverá ser igualada a essa nova massa. Então, aqui, no momento que você aplicou a fórmula a primeira vez, você chegou nesse resultado aqui, que é o resultado após 30 anos. Só que pela definição de meia-vida, após 30 anos, a massa tem que estar pela metade. É o que eu estou tentando riscar aqui. Dessa forma, isso aqui, que está na fórmula, né, que eu risquei aqui em cima de vermelho,
isso tem que ser igual a A sobre 2, que é justamente o que vai aparecer aqui na linha de baixo. A vezes 2,7 elevado a 30K igual a A sobre 2. Como vocês vão observar, está aparecendo a letra A do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Como essa letra A está aparecendo dos dois lados, eu não vou precisar mais dela, eu posso simplificar, eu vou cortar esse A. Então, o que vai sobrar? Do lado esquerdo vai ficar 2,7 elevado a 30K. Do lado direito, como o A desapareceu, vai ficar valendo 1. 1 sobre 2, né? Vai meio. Sempre que a gente tiver a mesma letra aparecendo dos dois lados da equação, multiplicando, né, que nem aqui o A estava multiplicando, eu posso cortar essa letra. Então, esse A corta com esse A aqui, e a gente fica com essa nova equação aqui. Bem bonitinha. E que, nesse momento, a gente não tem como resolver essa equação. Não dá para resolver porque a gente tem esse 30K aqui no expoente. Letra no expoente é um problema, não dá para resolver agora. Então, essa equação que eu encontrei aqui, eu vou deixar ela reservada e daqui a pouco eu volto para mexer nela de novo. O que nós vamos fazer? Bom, essa é a primeira informação que o problema me trouxe, que é a informação da meia-vida. A partir da meia-vida, eu consegui chegar nessa expressão aqui. Próximo passo, né, vou deixar essa equação de lado e vou montar uma outra equação. Qual vai ser a outra equação? A outra equação ela vai estar relacionada com a pergunta que foi feita no problema. Porque lá no problema, o que ele quer saber efetivamente é quanto tempo, né, após quanto tempo, a massa de Césio vai chegar a 10% do que tinha no começo. Então, a pergunta dele, na verdade, se refere a 10%. E até agora eu não mexi com 10%, eu mexi só com a questão da meia-vida. Então, agora nós vamos trabalhar com os 10% que aparecem no problema. Primeira coisa, o que significa esses 10% da massa inicial? Então, vale lembrar o que eu falei da primeira questão hoje, né? O que é 10%? Então, está aqui no slide, 10% da massa inicial, né? Ele chama no problema a massa inicial de A. Então, eu vou chamar 10% de A, é o que ele quer descobrir. Como nós já falamos hoje, o que é uma porcentagem? Né? A porcentagem é a mesma coisa que eu escrever numa fração onde o número de baixo vale 100. 10% é 10 sobre 100. Então, 10% de A, e nós falamos também que esse Dzinho aqui, né, ele pode ser substituído por multiplicação sempre. Então, 10% de A é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes A. Multiplicando aqui, né, eu acho que eu fiz isso em alguma aula para trás, mas para quem não tiver visto, esse 10 multiplica diretamente o A. O 100 não vai multiplicar nada, porque não tem nada embaixo do A, né? O número de cima multiplica aqui o A, e o 100 vai se repetir. 10 vezes A é 10A sobre 100. Como tem 0 no número de cima e 0 no número de baixo, nós podemos cortar aqui, simplificar, cortando um zero de cada um. Então, em cima vai ficar 1A e embaixo vai ficar 10. Então, quando ele fala em 10% da massa inicial, o que significa 10%? Significa 1A sobre 10. Isso daqui é os 10% da massa inicial. E é isso que o problema está procurando, na verdade. É isso que ele está perguntando. Quanto tempo vai levar para chegar nessa quantidade aí? 10% de A. A partir dessa informação aqui, né? Essa é a pergunta do problema. A gente vai pegar a fórmula, né? Lembrem-se que lá na pergunta, no enunciado do problema, ele deu essa fórmula. Eu estou marcando aqui. Essa é a fórmula original. E o que ele quer saber é quanto tempo, qual vai ser o valor de t, quanto tempo vai levar para que isso aqui se transforme nisso que nós encontramos aqui na linha de cima. Eu fiz agora um asterisco. Quanto tempo vai levar para essa fórmula transformar nisso aqui?
Para a gente chegar, então, nesse valor, o que, que nós vamos fazer? Vou pegar a fórmula e vou igualar essa fórmula no valor que a gente encontrou aqui. Ou seja, eu vou pegar o A vezes 2,7 igual a 1A sobre 10. Então, eu vou pegar a fórmula que tinha na pergunta e vou igualar com o resultado que eu encontrei aqui na linha de cima. Quando a gente iguala essas duas partes, vai acontecer o mesmo que aconteceu no caso anterior. Eu vou ter o A aparecendo do lado esquerdo e do lado direito. E assim como a gente fez no caso anterior, eu posso cortar o A que aparece do lado esquerdo e do lado direito. E vai ficar 2,7 elevado a kt igual a 1/10. E paramos por aqui. Nesse momento, a gente tem duas equações, essa que eu fiz agora e a que está no slide anterior, que são as equações envolvendo aí a gente, e a gente não tem como resolver direto. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai precisar usar uma alternativa aí para eliminar essas letras que estão aparecendo no expoente. No caso, qual vai ser a nossa alternativa, né, de resolução? Para resolver isso daí, a gente vai usar o logaritmo. Como eu falei para vocês, o logaritmo ele tem algumas propriedades que podem nos ajudar e, como no enunciado do problema, está dada a informação do logaritmo de 2, ele dá falando lá, logaritmo de 2 igual a 0,3, então eu preciso usar logaritmo dentro dessa questão para conseguir resolver. Então a gente vai colocar logaritmo nessa questão. De que maneira? Bom, eu vou mostrar para vocês, aqui só para a gente relembrar, algumas pessoas, muitas pessoas geralmente não estudam o logaritmo, né? O logaritmo é essa operação aqui, logaritmo de b na base a igual a x, que ele tem uma relação com a função exponencial. Por isso que a gente vai trabalhar com ele, porque esse meu problema é um problema de função exponencial. Então a gente vai utilizar o logaritmo para conseguir resolver esse problema. O que, que nós vamos usar de logaritmo? É tudo do logaritmo? Não. A gente vai precisar usar somente algumas propriedades que o logaritmo apresenta. Então, dentre as várias coisas que envolvem o logaritmo, existem algumas propriedades que são importantes e que podem auxiliar a gente. E aí eu coloquei aí para vocês as propriedades do logaritmo que eu encontrei. Quais são as propriedades que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar as propriedades que eu estou circulando em vermelho aqui. Eu espero que todos já estejam vendo, mas se não estiver, rapidamente o delay vai passar e vocês vão conseguir ver. Eu preciso de 4 propriedades do logaritmo para resolver essa questão. E a gente vai usá-las para resolver esse problema aí. As duas primeiras são bem simples, que na verdade não é nenhuma propriedade, é uma regra. Logaritmo de 1 na base A é igual a zero. O que significa isso? Toda vez que a gente tiver logaritmo e aqui dentro do logaritmo tiver o número 1, o resultado disso vai ser zero. Não importa qual é a base, não importa o número que a gente tenha. Sempre vai dar zero. A segunda propriedade, logaritmo de A na base A. Se os dois elementos aqui forem iguais, os dois números dentro do logaritmo forem iguais, o resultado vai dar 1. É como se fosse uma simplificação. Então, são dois resultados diretos que a gente tem do logaritmo. Logaritmo de 1 sempre vale zero, e logaritmo de dois números iguais, né? Logaritmo onde um número e a base são iguais, o resultado dá 1. Então, eu vou precisar dessas duas informações. Fora essas duas informações, eu preciso dessa terceira e da quarta, que é o expoente e a divisão. O que, que acontece aqui no caso do expoente? Se você tiver um logaritmo, dentro do logaritmo, um elemento com expoente, esse expoente ele vai sair do logaritmo. E ele vai se locomover para esse lugar que eu estou tentando fazer uma seta aqui, não consigo. O logaritmo, o expoente, sai daqui e ele desce para frente do logaritmo, como se a gente derrubasse esse expoente. E aí fica desse outro jeito aqui.
Então, toda vez que você coloca um logaritmo numa coisa que tem expoente, o expoente vai sair, vai descer, vai passar para a parte de baixo, que é justamente o nosso problema lá nas duas expressões que eu encontrei. Nessas duas expressões, o problema é que o t, né, o valor desconhecido, está no expoente. Eu não posso resolver com o t lá, eu preciso descer. Então, é o logaritmo que vai me ajudar a descer. E a última é essa propriedade aqui, da fração, da divisão, que toda vez que a gente tem uma fração, uma divisão no logaritmo, vai transformar em subtração. Então, o que era uma divisão vai ser transformado em subtração, e isso vai ajudar também. Uma, duas, três, quatro. São essas quatro propriedades que eu vou precisar. E a partir disso, então, usando essas quatro propriedades, a gente vai voltar nas duas equações que eu deixei pela metade, lá no enunciado. Elas vão aparecer aqui de novo. E aí, nessas propriedades, nessas duas equações, a gente vai trabalhar o logaritmo. De que jeito? Por fim, existe uma última propriedade, que não é do logaritmo, na verdade, é uma propriedade geral da matemática, que diz que quando você tem uma equação, quando você tem uma igualdade, tudo que você faz dos dois lados da igualdade não altera o resultado final. Então, se, por exemplo, você tem uma expressão x mais 1 igual a 3, que é uma equação simples, x mais 1 igual a 3, se você somar um número do lado esquerdo dessa equação e somar o mesmo número do lado direito, não vai alterar o resultado da equação. Então, essa propriedade diz que tudo que a gente faz dos dois lados da equação não altera o seu resultado final. E isso vai ser importante para a gente, porque dentro daquelas equações que nós tínhamos resolvido, que ficou lá nos slides atrás, que eu vou trazer de volta aqui na frente, nós caímos numas equações, numas datas que a gente não conseguiu resolver. E aí, para resolver essas equações, para progredir na resolução, a gente vai aplicar logaritmo nelas. Só que para não alterar o resultado, tem que colocar logaritmo dos dois lados. Tem que colocar logaritmo do lado esquerdo e tem que colocar logaritmo do lado direito. No momento que a gente pegar aquelas duas equações, a gente vai transformá-la, né? Vai utilizar o logaritmo para transformar. Colocar um logaritmo do lado esquerdo e colocar um logaritmo do lado direito. E aí, é dessa maneira que a gente consegue resolver a equação. Porque no momento que a gente colocar o logaritmo, aí eu já vou conseguir resolver o problema do... Então, o que a gente vai fazer, né? Pegar aquelas propriedades que estavam lá na tabela, no slide com a tabela, aquelas quatro, e nós vamos aplicar aquelas propriedades dentro das equações que ficaram sem resolver. Então, eu vou retomar aquelas equações, né? Eu tinha deixado as equações paradas lá atrás, eu vou reescrevê-las aqui, e aí a gente vai começar a trabalhar aquelas equações junto com os logaritmos, para que a gente consiga chegar na resolução final. Então, para retomar, a primeira equação que a gente deixou parada era a equação que tinha 2,7 elevado a 30k igual a meio, 1 sobre 2. Essa foi a equação que a gente parou de resolver, não tinha como continuar. Então, para continuar essa equação, eu vou pegar o famoso logaritmo e vou colocar esse logaritmo dos dois lados da equação. Está aparecendo já esse slide para vocês? Agora eu vou começar a resolver, então agora eu vou precisar mesmo disso. O que eu marquei em vermelho aqui é justamente o que a gente já tinha resolvido alguns slides para trás. O que eu vou fazer nessa expressão? Né? Essa expressão parou aqui, porque não tinha como continuar. Então eu vou colocar um logaritmo do lado esquerdo e um logaritmo do lado direito. E aí vai ficar desse jeito que ficou aqui. Vocês estão vendo. Logaritmo de 2,7 do lado esquerdo e logaritmo de meio do lado direito. Então, coloca logaritmo dos dois lados. Esse é o primeiro passo. Depois desse primeiro passo, eu vou aplicar as propriedades que estavam lá naquela tabela azul. O que vai acontecer aqui? Bom, vocês observam que tem um expoente aqui do lado esquerdo, né? Como agora eu tenho logaritmo aplicado aqui, toda vez que tem expoente,
esse expoente vai descer, ele vai sair dali de cima e vai passar para frente do logaritmo. Então, no momento que a gente pega essa expressão, coloca o logaritmo nela, o expoente que estava aqui, esse 30k, vai sair daqui e vai passar para frente, ele vai descer do logaritmo. E é isso que vai acontecer do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem aqui essa fração 1/2, né, essa divisão. Isso daqui vai se transformar numa subtração, que é o que se fala lá na tabela, que toda a fração, toda a divisão vai ser transformada em subtração. Então, são duas coisas que vão acontecer aí com essa expressão. O expoente vai sair, vai descer, e a fração vai ser transformada em subtração. Aí vamos ver como que isso vai ficar, passando para o próximo slide. Aí eu reescrevi aqui o ponto que eu parei no slide anterior. Então, esse 30k está aqui no expoente, ele vai descer para frente do logaritmo, ficando 30k vezes o logaritmo. Do outro lado, depois do igual, essa fração 1 sobre 2, 1 dividido por 2, vai se transformar em subtração. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Vejam que aqui já está aparecendo aquilo que vinha lá no enunciado da questão. No enunciado da questão tinha o logaritmo de 2. Então, eu vou agora substituir os valores que eu conheço aqui. Eu sei que o logaritmo de 1 vale 0, está escrito lá na nossa tabela. E sei que o logaritmo de 2 vale 0,3, porque está escrito no enunciado do problema. Então, eu vou substituir por 0 e por 0,3. A outra coisa que a gente faz aqui é pegar esse 30k, que está multiplicando, e passa ele para o outro lado. Como ele estava multiplicando, quando a gente passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, observem aqui na linha de baixo como que isso vai ficar. Eu estou sempre repetindo a linha anterior para vocês acompanharem. Então, estava 30k vezes o logaritmo, igual ao logaritmo de 1 menos o logaritmo de 2. 30k vezes logaritmo. Logaritmo de 1 vale 0. Logaritmo de 2 vale 0,3. Então, já coloquei os valores. Então, 0 menos 0,3 vai dar menos 0,3. O 30k que estava aqui multiplicando, vou passar para o outro lado e ele vai passar dividindo, chegando nisso aqui. E aí vocês vão olhar para a minha cara e vão dizer que essa expressão não representa nada para vocês. Realmente não representa. Eu só isolei aqui o logaritmo, deixei esse logaritmo de 2,7 sozinho, porque nós vamos utilizar ele na outra conta, na outra expressão. Então, fizemos todo esse procedimento aqui nesse problema. Então, tem a segunda expressão, vou parar lá, e aí eu vou retomar aquela segunda expressão, que é a expressão que tinha o 10%, e aí naquela expressão dos 10%, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Exatamente esse mesmo passo a passo que eu tomei aqui, eu vou tomar com a expressão que trabalha com os 10%. Meu objetivo qual é? Chegar numa expressão igual a essa que a gente chegou aqui, essa do 2,7. Nós vamos ficar com duas expressões iguais. É esse o meu objetivo de vida nesse momento. Então, se vocês se lembrarem bem, lá no nosso início, né, lembrar bem também é um exagero, porque é muita coisa para lembrar, mas depois vocês podem olhar, voltar ao slide. A expressão dos 10%, ela tinha ficado 2,7 elevado a kp igual a 1/10, que é os 10%. Então, nessa expressão aqui, eu vou colocar logaritmo também, do mesmo jeito que eu fiz na expressão anterior.
logaritmo do lado esquerdo, logaritmo do lado direito. Então, a gente vai ter logaritmo de 2,7 do lado esquerdo, logaritmo de 1 sobre 10 do lado direito. A mesma regra que a gente aplicou no caso anterior, eu vou aplicar aqui. Então, eu estou usando a caneta para marcar, que aí quando alguém olhar vai ver o que eu fiz aqui. O expoente aqui vai descer, vai sair, né, para fora do logaritmo, e deste lado direito, a divisão vai ser transformada em subtração. Então, a gente vai ficar com kt vezes o logaritmo, do lado esquerdo, e do lado direito, logaritmo de 1 menos logaritmo de 10. Relembrando também o que nós falamos no slide anterior, logaritmo de 1 vale 0, que está na tabela. Toda vez que for 1, a resposta é 0. E aí também está na tabela que se a gente tiver os dois números iguais do logaritmo, a resposta vai ser 1. Logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem 0 menos 1. E 0 menos 1 dá menos 1. Nesse momento, a gente vai fazer como na outra equação, e esse kt que está aqui, e está multiplicando, ele vai passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Logaritmo de 2,7 igual a menos 1 dividido por kt. Como eu falei para vocês, realmente essa é a questão mais difícil, né? Por isso que está demorando bastante para a gente resolver. Pelo menos uma vez na vida vocês vão ver uma questão bem cabeluda, assim, do Enem. Chegamos aqui em logaritmo de 2,7 igual a menos 1 sobre kt. E aí a gente compara, né, as duas expressões que a gente achou. No slide de agora, a gente achou essa daqui, né, que estou marcando de vermelho. E no slide anterior, a gente achou essa. E aí vocês vão observar que nessas duas expressões que eu achei, tem um termo igual nas duas, que é esse aqui que eu estou circulando dentro do quadrado. Vocês vão observar que essas duas expressões aparecem o mesmo logaritmo. Logaritmo de 2,7, 10, logaritmo de 2,7 em 10. Então, eu encontrei esses dois resultados. Se esses dois resultados representam o mesmo logaritmo, esses resultados têm que ser iguais. E é aqui que a questão, que era super difícil, o final dela fica mais simples. Porque se está dando aqui o mesmo logaritmo, tem que dar, os dois resultados têm que ser iguais. Se os dois resultados têm que ser iguais, isso significa o quê? Que eu tenho que pegar o menos 0,3 sobre 30k e colocar que ele é igual ao menos 1 sobre kt, já que as duas respostas aí equivalem ao mesmo logaritmo. Então, essas duas respostas têm que ser igualadas, gerando uma nova expressão, uma expressão mais que todas as vezes aqui, que é essa expressão. Menos 0,3 sobre 30k igual a menos 1 sobre kt. Vocês vão observar que está aparecendo, né, vai ter nessa expressão, a letra K aparecendo do lado esquerdo e do lado direito. Como a letra K está aparecendo do lado esquerdo e do lado direito, ela pode ser eliminada. A gente não vai precisar mais dela. Então, vai ficar menos 0,3 sobre 30, menos 1 sobre t. E aqui, por que eu falei que essa é a expressão mais fácil de todas, né? Dentro dessa questão aqui, que é uma questão difícil, quando a gente chega no final, o que nós vamos ter que fazer para resolver? Muitos devem já ter se familiarizado com isso, né? Nesse tipo de igualdade, nós vamos fazer a famosa multiplicação cruzada. Então, o grande problema era chegar até aqui. O mais difícil era chegar nisso. Depois que a gente chegou aqui, eu vou multiplicar cruzando esses dois. Então, vai ficar 0,3 vezes t e 30 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 0,3t e menos 30. Como tem menos dos dois lados, esse menos vai se cancelar.
menos com menos, como vocês já conhecem a velha regra de sinal, menos com menos, o menos vai se cancelar, vai ficar mais. Então, a gente vai ficar com 0,3 vezes t igual a 30. Esse 0,3 ele está multiplicando. Como ele está multiplicando, passa para o outro lado. E quando ele for para o outro lado, ele vai passar dividindo. 30 dividido por 0,3. 30 dividido por 0,3 é 100. Então, dentre as alternativas que a gente tinha lá, a alternativa E, a letra E, fala que a resposta certa é 100. O que significa esse 100? Que vai demorar 100 anos para que a quantidade de césio que tinha lá em Goiânia, do acidente, reduza para 10%. Para que tenha só 10% do que tinha no início. Então, 100 anos depois do acidente é que isso vai acontecer. Ok. Eu acredito que essa questão realmente é a questão mais difícil da lista, né, que eu coloquei para vocês. Ela, dentro do site, lá eu procurei, ela foi classificada como uma questão difícil, porque ela envolve várias propriedades. Claro, se você não tiver muita afinidade com matemática, provavelmente é uma questão que você iria pular, você ia deixar de lado, por ser uma questão que demanda tempo, né? Gastei muito tempo para resolver. Mas é sempre bom a gente dar uma olhada nesse tipo de questão também, mesmo as questões difíceis, porque o que conta no Enem, na verdade, não é a quantidade de questões que vocês acertam, só a quantidade, mas também o tipo de questão que você faz. Então, se você acertar só as questões fáceis do Enem e errar todas as difíceis e todas as medianas, a sua nota vai ser baixa. Para você ter uma nota melhor, você tem que balancear a sua quantidade de acertos entre questões que são fáceis, questões que são médias e questões que são difíceis. Senão você fica, a sua classificação também não fica boa. Eu vou me atrever a perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa dessa questão? Eu senti todos muito calados, mas essa questão realmente é muito difícil. E até não me surpreenderia se as pessoas não tiverem entendido, porque realmente é uma questão difícil. Mas, bom, eu consegui finalizar as 3 questões pendentes que estavam de aulas anteriores, e aí ficaram as 3 questões novas, estão pendentes. As 2 últimas são questões bem simples, eu acho que vocês não vão ter dificuldade em fazer. A próxima questão, né, que viria depois da questão do logaritmo, é uma questão de trigonometria. Talvez vocês tenham alguma dúvida nela, na hora de resolver. Não é muito difícil, né, é uma questão mediana. Ela envolve as razões trigonométricas. E as 2 últimas são mais simples de resolver, bem rápidas, acho que vocês não vão ter grande dificuldade. Eu não quero extrapolar o nosso tempo, né, nosso horário, então eu vou me despedindo de vocês. Qualquer dúvida que ficar em relação às questões que eu resolvi, ou em relação às questões que ficaram em aberto, vocês podem me mandar e-mail perguntando, né? Meu e-mail aparece lá no Classroom, paulo.souza@ifac, e aí vocês podem encaminhar a mensagem para mim, não tem problema, e aí eu tento responder para vocês por e-mail também, mais tranquilo, ou lá no próprio Classroom, vocês podem escrever também, que aí aparece para mim. E daí ficam essas 3 questões pendentes para um próximo momento eu finalizar essa resolução. E aí a gente vai ter reunião, né? O Vitor vai ver a organização dos horários, né? Acho que para mim, a partir de agora, fica um pouquinho mais difícil, né? As atividades do IFAC estão apertando mais, mas eu vou tentar pelo menos uma vez por semana aparecer aí para vocês, ok? Espero que todos tenham gostado da aula. Agradeço a presença de todos. E espero que todos tenham conseguido compreender um pouco, né, desses conteúdos que a gente trabalhou. Agradeço também ao pessoal que acompanhou pelo YouTube, né, que espero que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham conseguido acompanhar. E, no caso, para trabalhar as questões do Enem, a grande questão para trabalhar matemática no Enem, acho que a grande questão, o principal, eu tenho me preocupado em trabalhar essa questão de exercícios, matemática para estudar é exercício, pessoal. A gente estuda matemática fazendo exercício. Então, a teoria,
ela é importante, a gente precisa da teoria, mas se vocês não fizerem exercícios, não praticarem, a teoria acaba falhando. As questões teóricas de matemática são poucas questões teóricas. Na aula passada, a gente até resolveu uma questão teórica que envolvia proporção, mas na maioria das vezes são questões de exercício mesmo, de fazer. Então, deem olhada nas questões e lembrem-se que tem assuntos que caem com frequência, né? Eu coloquei até na primeira aula que a gente fez para Enem, aula não, uma tabelinha, uma lista com assuntos que mais caem no Enem. Geometria, aritmética, geometria espacial, geometria plana, aritmética, proporções, são temas que caem todo ano no Enem. Logaritmo, que foi essa questão que eu fiz por último, ela caiu nos últimos 3 anos, ela tem caído. Ela não era um assunto frequente, não era uma questão que caía sempre, mas nos últimos 3 anos tem caído. O INEP está mudando um pouco aí o padrão da prova e está cobrando mais coisinhas um pouquinho mais difíceis, um pouco mais chatas. Mas geometria é seguro. Se vocês precisam estudar geometria, porque tanto a geometria plana como a espacial cai todo ano. Não teve ano que não teve questão de geometria. E a parte de gráfico. Estatística, leitura de gráfico, isso também é fundamental, não só para matemática, como para as outras áreas. Então, agradeço novamente a presença de todos, não vou mais me alongar. Tenham um ótimo fim de tarde aí, uma ótima tarde para vocês, e nos vemos nas próximas semanas, ok?